Fala galera sapiente, beleza? Matheus aqui para mais um tutorial. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas técnicas para você poder modelar qualquer coisa que você quiser. Então você vai aprender o conceito e com isso você vai poder modelar o que tiver na sua cabeça, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, que é muito importante é que nós precisamos entender o básico. Então, um objeto 3D é composto por três elementos: vértice, edge ou face, tá? Nós temos um cubo aqui. E aqui nós temos as linhas, né? Quando essas linhas se encontram, é chamado de vértice, tá? Ou vertex. Nesse tutorial aqui eu vou ficar chamando de vértice, tá? Não tem problema, os dois estão certos. Então, onde eu estou fazendo a bolinha aqui, ó, cada um desse é um vértice, tá? Tranquilo, né? Super tranquilo. E nós temos também as edges. As edges funcionam assim, elas são as linhas que eu falei. Então cada uma dessas daqui, ó, é uma edge, tá? O desenho tá lindo, tá lindo. É só para você conseguir entender, tá? Cada uma dessas daqui é uma edge. E nós temos as faces. As faces são o quê? As junções das edges com os vértices. Então aqui, ó, nós temos uma face, tá? Então esse pedação todo aqui é uma face, aqui é outra face e aqui é outra face. Tranquilo? Sem problema nenhum até aí, né? Então vamos lá. O ideal são faces com 4 vértices, mas nem sempre isso é possível. Então eu vou explicar para vocês. Então, o mundo perfeito seria se toda vez que a gente fizesse um modelo, sempre a gente tivesse 4 vértices em cada face do objeto. Nesse caso aqui é bem tranquilo porque é um cubo. Mas imagina numa pessoa, por exemplo, fazer uma pessoa em 3D e ter 4 vértices em cada face certinho, tá? Então, nós podemos ter faces com 3 vértices, tá? Fazer assim, ó. E aqui é uma face. E nós podemos também ter faces com mais de 4 vértices, que também é uma coisa bem comum de acontecer. Então, nós temos aqui, e aqui seria uma face com mais de 4 vértices que se chama n-gon. Então, tranquilo até aí. O ideal é que seja 4, tá? Então a gente vai procurar sempre trabalhar com 4 vértices. É em último caso que a gente vai utilizar uma dessas duas formas aqui. Tranquilo? Então beleza. Essas informações que eu acabei de passar para você de edge, face e aresta são conhecidas como topologia, tá? Então tudo isso daqui que eu mostrei para vocês é a topologia. Então a topologia eu poderia ter mais, por exemplo, aqui, ó, mais edges aqui, ó. Então a topologia poderia ter muito mais informação aqui, ó. Tá? Só para você entender. Meu desenho tá bem reto também, né? Enfim, você consegue entender, né? Então aqui teria mais edges, mais vértices, tranquilo, né? Então tudo isso aqui é chamado de topologia. E todo objeto 3D tem uma topologia. Todos os objetos 3D têm topologia. Sendo ruim ou boa, tem topologia, beleza? É muito importante você ter em mente quando você está modelando que é importantíssimo, tá? Eu vou até deixar minha tela em full aqui para você entender. É muito importante que você economize a quantidade dessas edges, vértices e face, tá? Então, quando você estiver modelando, você não precisa ficar grilado também. Nossa, eu tenho que contar quantas faces tem. Não, não precisa. Mas utilize apenas o necessário para você fazer aquele detalhe, tá? Se você puder fazer de uma forma que vai evitar, tá? Se você puder fazer de uma forma que você não vai usar tantas edges, tantas faces, faça dessa forma, tá? Porque assim você vai economizar RAM do seu computador, você vai economizar tempo, porque vai ficar mais leve seu projeto, você vai melhorar ele para futuras etapas, como modelagem não, materiais, rigging e por aí vai, tá? Então sempre mantenha nisso. Então nós temos dois tipos de modelagem. Nós temos a modelagem tradicional e nós temos a modelagem por escultura, tá? A modelagem tradicional a maioria delas você começa por um objeto já pré-definido, tá? Então um cubo, um círculo, uma bola, sei lá, seja o que for.
e você começa a extrudar, você começa a fazer várias operações que eu vou mostrar daqui a pouco a partir deste objeto. E nós temos a modelagem por escultura, que é mais livre, tá? Então você não precisa ficar se preocupando em selecionar uma face, puxa para cá, seleciona um vértice, duplica ele, sei lá. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Então você vai se preocupar somente em modelar. Porém, a maioria das vezes a topologia sai muito ruim, você tem que fazer uma retopologia. Isso é tema para outro vídeo, mas para você ficar ciente, beleza? Então, nós temos algumas operações comuns na modelagem tradicional e eu vou falar um pouco para vocês agora. Nós temos o Scale Rotation Position, que é o que? A escala, a rotação e a posição de cada objeto. Então, para cada objeto nós podemos fazer uma escala, aumentar, reduzir, rotacionar, mudar a posição. Isso para cada face, para cada edge e para cada vértice, tá? Tranquilo? Então, nós temos essa operação que é muito comum. Nós temos também o Extrude, tá? Ou Extrude. O Extrude eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas só para você ficar ciente que existe esse nome. Nós temos também o Insert, que o Insert é basicamente o extrude na mesma face ali. Eu vou mostrar também para vocês. O Bevel, que o Bevel é o quê? Por exemplo, nós temos um cubo e a ponta do cubo está assim, bem pontuda mesmo. O Bevel ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar, ele vai ter várias faces assim, ó, que ele vai adicionando para ficar mais redonda essa ponta aqui, ó, tá? Então, isso que o Bevel faz. Eu vou mostrar também para vocês, tá? Não nessa aula nós não vamos utilizar o Bevel por enquanto, mas para você ficar ciente que é uma das funções mais comuns que tem. E nós temos o Edge Loop, tá? O Edge Loop não é necessariamente uma operação, mas é uma função que tem no software 3D. Então eu vou mostrar para vocês o que é o Edge Loop, tá? Você consegue ver essa linha aqui, ó, nesse personagem, por exemplo, que ela está indo num fluxo aqui, a linha vai seguindo e a gente não consegue ver aqui, mas ela dá uma volta por trás do personagem e ela fecha aqui. Então isso daqui é chamado de Edge Loop. Então por quê? Porque essa edge dá um loop, ela dá uma volta. Tá? Então é super tranquilo e é sempre importante a gente trabalhar, modelar pensando nas edge loops, tá? E agora eu vou dar umas dicas antes de você começar a sua modelagem, tá? Então, se você nunca modelou antes, eu vou te dar algumas dicas que vai te ajudar bastante na hora de você fazer os seus primeiros projetos. Então vamos lá. Então, a primeira dica é: procure por muitas referências antes de começar a modelar. Por que isso é importante, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que sabe como que é uma coisa, mas a gente não sabe necessariamente, tá? Então é muito importante a gente ter referência de outros objetos que parecem, tal, tipo outros modelos, outras marcas e tal, para a gente entender como funciona aquele modelo para fazer. Outro ponto é: se preocupe com os detalhes por último, tá? Então, sempre que você estiver modelando, pense nisso, tá? Não precisa ficar pensando primeiro nos detalhes, tá? Pensa nos detalhes como a última coisa que você vai fazer. É muito comum você começar a modelar e você fala: pô, mas tá meio feio, né? Precisava colocar isso, colocar aquilo. Não, começa pelo básico, começa pelo shape principal ali e depois você vai pensar como você vai adicionar esses detalhes, tá? Porque assim você vai ter uma silhueta muito melhor e você vai conseguir fazer funcionar muito melhor a sua modelagem, beleza? Sempre se preocupe com os detalhes. Já foi. Comece com coisas simples, tá? Então não adianta você querer modelar um carro, você querer modelar um dragão, já sair fazendo ele soltar fogo. Não adianta, tá? Começa pelo simples. Se você nunca modelou, calma, você vai chegar lá, mas primeiro você precisa entender, você precisa aprender ali como rotaciona e tal, como mexe na interface do programa. Sem isso, você não vai conseguir fazer as coisas mais avançadas. Então, comece devagar que vai dar tudo certo. O outro ponto é: não tenha medo de errar, tá? Então, pau no gato, tá? Pau no gato não, porque, né, maltrata os animais e o YouTube não gosta. Então, tranquilo. Então vamos começar a modelar. Nessa aula eu vou modelar um dado para vocês verem que você pensando um pouco como você vai fazer a modelagem, você consegue fazer aí de uma forma bem simples. Então, nós pegamos alguma referência aqui. Nós não, né? Eu peguei para vocês algumas referências aqui. A primeira coisa que eu vejo é que o dado é um cubo, basicamente, e com alguns furos aqui.
né? Esses daqui, no caso que eu peguei, eles têm a borda um pouco arredondada aqui, ó. Você consegue ver. A gente vai tentar fazer isso de uma maneira bem rápida aqui, tá? Não quero perder muito tempo modelando, mas eu quero ensinar para vocês os conceitos. Então, tranquilo. Vou abrir o Blender. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, por que eu estou utilizando o Blender, tá? Primeiro, porque ele é gratuito, tá? Segundo, ele tem todas as ferramentas que você vai precisar. Então, se você já utiliza algum software 3D aí, pode continuar utilizando normal, não tem problema não. Mas se você não tem ainda o software de preferência, se você não sabe mexer direito em nenhum, eu recomendo muito que você comece pelo Blender, tá? Eu vou deixar uma playlist aqui para você acompanhar, que foi a que eu fiz do bilhar, tá? Então, para você começar a mexer na interface do Blender ali, para você não ficar muito perdido, para você ter algumas coisas, começa por lá, tá? Assiste o primeiro, o segundo vídeo ali e depois você já pode voltar para cá, tá? Então, vamos lá. Estou com o meu Blender aberto. A cena principal aqui do Blender é essa daqui. Então, ela vem com uma câmera, com uma luz e com um cubo, tá? Tranquilo. Eu vou excluir essa luz e essa câmera aqui, que nós não vamos precisar. Vou apertar o X, tá? Para selecionar, eu apertei o Shift, cliquei nos dois e eu vou apertar o X e deletar. Tranquilo, nós temos o cubo aqui. Quando eu clico no cubo, nós estamos no modo de objeto, tá? Então eu não consigo mexer aqui, por exemplo, na face, não consigo mexer nas edges. Então, para isso eu preciso entrar no modo de edição. Vou apertar o Tab aqui e aqui nós estamos no modo de edição. Então eu posso agora mexer aqui, ó, nos vértices, posso mexer aqui nas edges e posso mexer também nas faces, tá? Tranquilo. Vou selecionar tudo aqui. Nós primeiro precisamos de algumas subdivisões para a gente fazer os furinhos do dado, tá? Então como nós vamos fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito e clicar aqui Subdivide. Tá? Nós temos aqui, ó, algumas subdivisões, mas não foi aplicado ainda. Eu preciso vir aqui no canto e eu tenho algumas outras opções. Eu quero adicionar mais subdivisão, porque com essas aqui eu não consigo fazer, por exemplo, os furinhos aqui do número 6. Eu só tenho duas faces aqui, fica bem difícil. Então eu vou subdividir. Aqui eu já consigo, mas vai ficar muito na borda, então não é assim que eu quero. Vou adicionar mais duas. E agora sim nós temos uma quantidade boa de subdivisões, tá? Tranquilo. E agora eu vou fazer a seleção das partes que eu quero, por exemplo, fazer os furinhos, tá? Então eu vou fazer aqui a seleção da parte que tem 6. Vou começar por aqui. Então, se eu apertar o E aqui no meu teclado, eu vou fazer a extrusão. Então, o extrude, lembra que eu falei lá atrás do extrude? O extrude é basicamente isso. Ele cria umas novas faces para você conseguir movimentar. Se eu somente movimentasse, tá, ó, ele ia trazer todas as outras faces junto. Não é isso que eu quero. Eu aperto o E e eu posso fazer o extrude para fora ou para dentro. Tá? Mas nesse caso aqui, você consegue perceber que se eu fizer o extrude para dentro, ele vai tudo junto. Ele vai um bloco aqui tudo junto. Tá? Não é o que eu quero nesse momento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar o Insert, tá? Eu falei também do Insert e eu falei que ia mostrar. Vou mostrar agora. Se eu apertar o I, tá? Eu consigo fazer uma inserção aqui na face, ó. Então, é basicamente o extrude na própria face. Então, tranquilo aqui, eu pego, faço um Insert e aí eu posso fazer a extrusão depois novamente, tá? Então, ó, ele cria outras faces aqui, ó, quando eu faço o Insert. Então vamos fazer o Insert nessas 6 aqui, por exemplo. Então eu vou apertar o I, fazer o Insert. Você consegue perceber que ele está indo tudo junto, as faces também. Não é o que eu quero. Tá? Então você pode vir aqui, ó, nas opções e clicar em individual. Então ele vai fazer um Insert individual para cada face. Tranquilo, né? Então eu posso fazer isso nas outras faces. Mas não é inteligente eu pegar, fazer nessa face e depois vir fazer outro Insert aqui, porque nunca vai ficar do mesmo tamanho. Então, seria mais inteligente eu fazer o quê? Eu fazer a seleção de onde vai ficar os furos. Então, eu vou fazer aqui. Fazer aqui 3. Aqui vai ser o 2. Aqui vai ser o 4. E aqui vai ser o 5. Não sei se existe uma regra, tá, para o dado, eu só sei que eu estou fazendo aqui, tá? Tranquilo.
Agora eu vou fazer o insert em todas essas faces, tá? Como eu já cliquei ali que eu quero individual, eu vou fazer o insert. Vou fazer bem pequenininho aqui, não vou fazer muito grande. Beleza, fiz o insert. Agora o que eu preciso fazer? Eu posso fazer o extrude, tá? Para dentro aqui, ó. Tá? Eu posso fazer face por face, não é a maneira inteligente de se fazer. E eu posso fazer todas as faces de uma vez. Então vamos lá, vou selecionar todas essas faces aqui novamente. Fazer a seleção aqui rapidamente. Ok, todas as faces selecionadas. Agora o que eu preciso fazer? Preciso apertar a tecla E, né, para fazer o extrude e fazer. Só que olha o que acontece nesse caso aqui, ó. Ele está indo tudo para um ângulo só. Por quê? Porque está indo tudo por um pivô central. E eu quero que o extrude seja feito a partir de cada face, tá? Não de um ponto central do cubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, tem um botãozinho aqui, ó, tá? E você pode, só para você enxergar melhor, aqui em cima, aqui, ó, nós temos esse botão. Você pode clicar aqui e vir em Individual Origins, tá? Tranquilo. Vou fazer a seleção aqui novamente. Individual Origins. E ok, vou apertar o E e vou fazer o extrude, tá? Então eu posso fazer o extrude aqui, ó. E aí ele vai fazer em todos de uma vez, tá? Tranquilo, eu vou fazer um pouquinho aqui. Ok, assim para mim já tá legal. Tranquilo. Então nós já temos a modelagem de um dado, tá? Como eu falei, não se preocupa com os detalhes. Ele tá bem quadradão ainda, não tá, né, muito bonito. Mas como eu falei, o shape principal é esse. E agora nós vamos adicionar os detalhes. Quais são esses detalhes? A suavização nesse caso. Como eu posso fazer isso? Eu poderia inserir o bevel que eu falei para vocês, tá? Então eu posso vir aqui nessa aba, apertar o B, Ctrl B, desculpa, e fazer o bevel aqui, ó, tá? Ó. Inserir aqui, fazer em todas. Nesse caso aqui não seria muito inteligente porque eu preciso no dado inteiro. Então o que eu posso fazer? Eu posso sair aqui do modo de edição e vir aqui nos modifiers, tá? No Blender nós temos uma coisa muito interessante que são os modifiers. Como funcionam os modifiers? Você consegue fazer uma modelagem não destrutiva no Blender, que é uma coisa muito interessante, porque depois você pode alterar. Depois de muito tempo você modelando, você pode ir lá e alterar. Então é uma forma bem inteligente de se trabalhar. Então você pode vir aqui, ó, e vir aqui nos modifiers, clicar aqui em Add Modifier e vir aqui em Subdivision Surface. Bom, você clicando aqui, você vai perceber que ficou bem mais suave aqui, né? Ficou bem melhor, tá? Mas ainda não tá do jeito que a gente queria, tá? Então a gente pode vir aqui e adicionar mais resolução. Clicando aqui no Viewport, você pode ir adicionando resolução, tá? Se você for adicionando muita resolução, ele vai começar a ficar pesado o seu projeto, tá? Ficou bem bonito, mas começa a ficar bem pesado. Então pega leve aqui, tá? Coloca uns 2, 3 no máximo. E aqui nós temos uma opção de Shade Smooth, tá? Que ele vai dar uma suavizada na visualização. E ele não vai pesar, tá? Então é uma forma bem interessante de trabalhar aqui, ó. Então, basicamente nós fizemos a modelagem do dado aqui, né? Sem segredo, tá? Você consegue ver aqui que tá uma modelagem bem interessante, bem arredondadinha, bem feitinha. E tudo de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Você conseguiu ver que eu não fiz muita coisa aqui. Então, a forma de você pensar, você consegue modelar, tá? E eu vou deixar agora para vocês um desafio, tá? Com isso aqui que eu ensinei para vocês, você já consegue modelar, por exemplo, um notebook. E eu gostaria de lançar esse desafio para você que está assistindo. Se você gostou desse tutorial, eu quero que você faça a modelagem de um notebook, tá? E que você poste na sua rede social marcando o canal Sapiente lá no Instagram, por exemplo, tá? Então eu quero que você marque e coloque lá #modelando, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse tutorial, se te ajudou de alguma maneira, compartilha com seus amigos, deixa seu like e se inscreve no canal para você não perder nada, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima. Falou!